Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que estamos de novo para mais uma aula online. Então vamos começar orando. Deus amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te dou graças porque mais uma vez o Senhor me deu esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui diante de irmãos e irmãs para eu poder compartilhar com eles a palavra, a tua palavra bendita, Senhor Deus. Te agradeço muito porque essa palavra existe, porque ela norteia a nossa vida. Te peço então, Senhor Deus, que não considerando a minha pequenez, a minha limitação, a minha fragilidade, o Senhor me dê condições, me dê sabedoria, não minha, mas vinda de Ti, para poder compartilhar com os meus irmãos e irmãs a Tua palavra. E que, então, ela venha realmente de Ti e não de mim. E que ela possa ter a sua ação completa, Senhor, porque é uma palavra viva, uma palavra eficaz, e que ela, então, tenha o seu poder transformador agindo sobre a vida dos irmãos e das irmãs. Peço-te isso já muito agradecida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs e irmãos, a nossa aula tem como título: o alvo ao ser alcançado está baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulos 3 e 4. Irmãos, como seres humanos, em geral, nós temos alvos na vida. Porque quem deixa de ter alvo na vida é porque já não está muito vivo. Então, mesmo as pessoas, quando elas estão idosas, creiam nisso, irmãos, vocês que não são idosos, elas têm alvos ainda, planejam coisas a fazer. Basicamente, eu encontrei esses tipos de alvos que a gente pode estabelecer na vida da gente. O primeiro são os alvos acadêmicos, né? O que são os alvos acadêmicos? Os alvos que a gente deseja alcançar através de estudos, né? Primeiro o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois a quem tenha a oportunidade, a bênção de cursar uma universidade, fazer uma faculdade, ter um curso superior. Então, eu acredito que a maioria das pessoas tem alvo acadêmico na vida. Outro tipo de alvo são os alvos profissionais. Desde que a gente é pequenininho, né? Algumas pessoas perguntam: o que você quer ser quando crescer? E os nossos alvos profissionais vão mudando, né? Vão se transformando ao longo dos anos. Mas a gente tem não só a profissão que a gente quer ter, e bem-aventurados aqueles que conseguem atuar na profissão que escolheram. E esses não são muitos, né, irmãos, infelizmente. Mas a gente tem algo com relação ao tipo de trabalho, ao lugar onde a gente gostaria de trabalhar. A gente tem alvos de subir na carreira, de não ficar estacionado sempre, né, no mesmo nível, no mesmo patamar. A gente também tem alvos sentimentais. Quando a gente é mais jovem, a gente quer namorar, depois a gente quer se casar. E esses são aqueles que eu chamo de alvos sentimentais. Outro tipo de alvo são os alvos familiares, que eu entendo que sejam aqueles que depois que você constituiu uma família de casal, você começa a ter os seus alvos de expandir essa família através dos filhos. Então, são alvos familiares também. Você planeja qual o melhor momento para você ter os filhos, você conversa e planeja a respeito de quantos filhos vocês querem. Só não dá para planejar ainda, bem planejado, o gênero dos nossos filhos, né? Se vão ser meninos ou meninas, mas sempre vão ser bem-vindos, né, irmãos? Quando a gente os planeja. Além disso, a gente planeja ter realizações financeiras também. Ter uma vida financeiramente estável, livre de sobressaltos financeiros, de perdas, de decepções financeiras. A gente geralmente tem
o alvo de morar num local próprio, seja ele casa, apartamento, de ter um meio de transporte para nos levar para onde e trazer, né, nas nossas idas e vindas. Também podemos ter alvos de lazer, viajar, né, irmãos? As boas viagens, acredito que sejam as mais planejadas, as mais desejadas, os nossos alvos de lazer, de programar coisas, atividades que a gente gosta de fazer nas horas vagas, de ter uma TV fechada, paga, para você ter mais opção de o que assistir. Aqueles que gostam de praticar esportes também planejam, mesmo que no nível amador, a prática desses esportes. Então, são alvos de lazer. Existem também os alvos físicos. Por exemplo, perder peso. Para muita gente, perder peso é uma necessidade, é um desejo e muitas vezes não é fácil. Então, é um alvo até que às vezes a gente gosta de estabelecer no começo do ano como alvo para o ano que está começando. Muitas vezes a gente não consegue, né? Mas a gente estabelece esse alvo. Alvo de preparo físico, então as pessoas vão para as praças, para os parques, fazem caminhadas, fazem seus exercícios. Quando isso era possível, iam para as academias. Nós cremos que em algum momento mais à frente as academias vão de abrir. Então, são alvos, né, irmãos? Alvos que a gente estabelece para a nossa vida. O apóstolo Paulo, autor dessa carta aos Filipenses, ele também tinha alvos na sua vida. Mas não eram bem esses aí que a gente comentou até agora. Paulo tinha, depois de convertido, uma missão que pode ser resumida basicamente em plantar igrejas, ensinar a doutrina dos apóstolos, do Senhor Jesus. Mas esse era o alvo principal de Paulo? Plantar a igreja e ensinar? Não. O alvo principal de Paulo era Jesus. Então vamos abordar aqui nesta aula alguns alvos que vão fazer bem para a nossa vida. E isso a gente vai conversar em 5 tópicos, como sempre. O primeiro tópico é cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Isso está lá no capítulo 3, versos 1 e 2. Na tradução escolhida pelo autor da revista, que é a Almeida, século 21, a gente lê assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Como variação, na Nova Bíblia Viva, a gente lê assim: haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu quero me deter um pouquinho no alegrem-se. A semana passada a Clau disse que a carta aos Filipenses era conhecida como a carta da alegria. Vejam só, aqui nesse versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz aos irmãos: alegrem-se no Senhor. E lá no capítulo 4, o verso 4, ele diz novamente: alegrem-se. E diz, e eu repito, alegrem-se. Ele segue aqui dizendo: nunca me canso de dizer-lhes isso, e é bom para vocês ouvirem muitas vezes a mesma coisa. Então, irmãos, quem é professor de profissão, ou por atividade, ou por experiência, sabe que quando a gente repete bastante as coisas, a gente tem mais chance de que as pessoas aprendam. Isso é estratégia de ensinar. A gente vai repetindo, se a gente vai repetindo, ajuda a fixar na mente aquilo que precisa ser aprendido. As pessoas que na igreja, por exemplo, já tiveram alguns anos de aula comigo, sabem
que vira e mexe, eu repito alguns conceitos, algumas coisas que eu considero importantes, porque o meu desejo é que isso se fixe na mente das pessoas. Eu costumo escutar, às vezes escuto só, mas assistir os vídeos do blog de um professor. E ele, às vezes eu fico até irritada, porque ele repete a cada vídeo que ele faz, que dura de 30 a 35 minutos, ele sempre repete conceitos. Então, na verdade, quem assina embaixo aquilo que ele diz, nunca vai poder dizer que não pôde aprender nada. Porque pelo menos aquelas coisas que ele exaustivamente, em todos os vídeos ele repete, é impossível que aquilo não fique na cabeça das pessoas. Então, Paulo também usava essa estratégia de ensino, de repetir as coisas que ele precisava ensinar. E aqui no versículo 2, tanto na Almeida 21, como aqui que eu não cheguei a terminar de ler na Nova Bíblia Viva, diz assim: cuidado com esses homens maus. Eu os chamo cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para ser salvos. Então, olha, tá, o grifo é meu, né? Tá sublinhado na tradução de cima, cuidado, tomai cuidado, e na tradução de baixo, cuidado com esses homens. Por que que Paulo diz para os irmãos de Filipos terem cuidado com essas pessoas que ele chama de cães perigosos? Porque eles estavam querendo trazer, os irmãos já ouviram também essas histórias, estavam querendo trazer de volta à prática do cristianismo coisas próprias do judaísmo. E não era esse o intuito de Jesus, e não é esse o intuito de Paulo ao compartilhar a palavra, as boas novas de Cristo com os irmãos, por onde ele passou. Mas os irmãos percebem que sempre existe essa prática de tentar reintroduzir na atividade cristã a prática do judaísmo. E é a isso que Paulo se refere. E nós? A gente não tem muito esse perigo de aceitar as práticas do judaísmo, se bem que algumas igrejas hoje em dia já têm usado muitos símbolos judaicos. Os irmãos sabem que lá em São Paulo existe réplica do Templo de Jerusalém. Então, existe uma certa tendência, uma onda, uma vibe, hoje em dia, de introduzir em alguns cultos, em algumas igrejas, práticas e símbolos, colocar dentro dos seus edifícios, dos seus locais de culto, símbolos judaicos. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, viu, irmãos? Como diz o título desse tópico, cuidado com quem e o que nós estamos aprendendo, porque cá para nós não basta a pessoa dizer que é irmão ou irmã, falou que é irmão ou irmã, a gente já está aceitando tudo, não é assim. A gente precisa estar sempre muito atento ao conteúdo que é ensinado, que é pregado. Irmãos, a internet, eu sempre digo para os irmãos que a internet pode ser bênção, mas ela pode ser maldição também. E hoje em dia, com a propagação, o acesso fácil àquilo que é pregado pela internet, a gente fica muito exposto a coisas que talvez não sejam as melhores, não sejam as mais corretas, biblicamente falando. E aí a internet, que é uma ferramenta boa em muitas coisas, ela se torna um perigo. E muitas pessoas, eu percebo, às vezes, algumas coisas que eu estudo, que eu vejo, irmãos, que eu escuto, eu percebo que as pessoas até não me parecem ter má intenção. Elas não me parecem ter a intenção de induzir ao erro, mas elas são mal informadas mesmo. Elas não aprenderam direito e elas, por ignorância na interpretação, elas acabam induzindo as pessoas ao erro.
Por outro lado, existem pessoas que fazem as suas apresentações com o intuito, sim, de induzir os outros ao erro. Geralmente para proveito próprio, para justificar as suas convicções próprias, mas que não refletem as verdades bíblicas. E vejam só a situação desses judaizantes. Bem, na verdade, eles tinham despendido muito tempo, muito esforço para manter o conhecimento das suas leis. E, portanto, era difícil para eles aceitarem que aqueles cristãos estavam adquirindo a salvação sem ter passado pelo esforço que eles tinham passado. Então, isso, ao ver deles, não era justo. Isso é mais ou menos como aquela parábola que Jesus contou a respeito dos trabalhadores da vinha. Do senhor que chegou lá às 5, 6 horas da manhã e chamou os trabalhadores para irem trabalhar na vinha deles e combinou o que eles iriam ganhar. Ele fez isso às 6, ele fez isso às 9, ele fez isso ao meio-dia, às 3 horas da tarde, foi chamando gente. O dia ia passando e ele ia chamando gente. Ele chamou trabalhadores, encontrou lá na praça sem fazer nada, chamou às 5 horas da tarde. Quando foi às 6 horas, ele encerrou as atividades. E qual não foi a surpresa, principalmente daqueles que foram chamados às 6 horas da manhã, quando ele pagou aos trabalhadores das 5 horas da tarde, a mesma coisa que ele pagou para os que começaram às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde. Então, alguns começaram a reclamar, né? E Jesus respondeu assim para eles, mas escuta, eu paguei para vocês aquilo que eu combinei. Vocês estão bravos por quê? Porque eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, porque eu sou generoso? Então, eu acredito que os judaizantes, eles pensavam assim, mas a gente passou tanto tempo se esforçando para aprender as leis, agora vem esses estrangeiros, esses gentios, esses gregos, que de repente eles entram, sabe? Entraram no meio da festa e aí eles acham que eles têm a salvação sem ter passado por aquilo que nós passamos. Não, nada disso. Vamos circuncidar aí, povo. Então, hoje, assim como naquele tempo, hoje também nós temos ensinos de conveniência que distorcem a Bíblia para satisfazer os interesses de alguns. Então, vamos lembrar, irmãos, nem tudo que a gente escuta vindo da boca de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, pode ser guardado na nossa vida, aceito na nossa vida, como estando de acordo com a palavra de Deus, porque nem sempre está. Seguindo, irmãos. O segundo tópico é nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar. E isso está lá, a Almeida 21 eu coloquei só o versículo 7, que diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que o que para ele era lucro, ele passou a considerar perda por causa de Jesus. Se a gente for ver nos versículos anteriores ao versículo 7, Paulo está descrevendo como era a sua vida religiosa antes da conversão. Então, a partir do versículo 4, ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está aqui descrevendo como era a sua vida religiosa antes de Jesus ter entrado na sua vida. Então, ele diz, o que para ele era lucro, que era toda essa vida religiosa, era tudo isso que ele tinha para mostrar, ele considerou isso perda, por amor de Cristo. Isso é o versículo 7. No versículo 8,
Pela Nova Bíblia Viva, a gente lê assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, ou seja, o seu conhecimento da lei, a sua instrução e prática da lei, tudo isso agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Foi isso que ele perdeu. E que não era derrota, porque ele perdeu tudo isso para ganhar a Cristo e segue a Nova Bíblia Viva. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele. Esse valia menos do que nada, na Almeida Revista Atualizada e em outras traduções também, está dizendo que ele passou a considerar aquilo como esterco. Dizia um pastor nosso lá de São Paulo que no original grego, esse menos do que nada, esterco, na verdade queria dizer fezes de cão. Então ele passou a considerar aquilo que era o passado dele como menos do que nada, para tornar-se um com Cristo, não contando mais salvar-me por ser suficiente bom ou por obedecer às leis de Deus. Então, Paulo não foi salvo por ser suficientemente bom, nem por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador. Não é isso que a gente viu lá em Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça que a gente é salvo por meio da fé em Cristo? Então, pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. E esse que ele quer dizer com esse se baseia na fé? Isso significa que nós contamos somente com Jesus para nos tornar justos, ou seja, aceitáveis a Deus por meio da fé. Então, a gente, muitas vezes, irmãos, nós temos uma mente dividida, uma fidelidade dividida. Diz o autor da nossa revista que muitas vezes a gente quer mesmo, sinceramente, seguir a Cristo. A gente quer que Cristo esteja na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente também muitas vezes não tem disposição de abrir mão, de abandonar coisas que a gente ainda está preso por causa da nossa natureza humana. A gente não quer abandonar. A gente, na verdade, tem aquele hino que não está no HCC, mas que tem só no Cantor Cristão, que é o 295, que é o Tudo Entregarei, que começa dizendo assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego. E lá no coro do hino ele diz: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Gente, vamos falar aqui, vamos falar sério, né? O João também, quando ele viu esse slide. Aliás, eu quero, antes tarde do que nunca, né, agradecer a Deus e ao meu marido, que é ele que faz os slides para nós. E eu não podia passar mais uma aula sem agradecer a ele por tudo que ele tem feito para me ajudar a entregar a aula para vocês. Mas voltando aqui para o hino do Cantor Cristão. A gente tinha um pastor lá em Campinas que ele falava assim, ele era muito engraçado, aquele pastor. Ele dizia assim: gente, eu não consigo cantar esse hino não, porque eu ainda não cheguei nesse ponto de entregar tudo para Jesus não. Então é muito sacrifício para mim cantar esse hino. E a gente às vezes não confessa como esse pastor confessou, mas a gente fala para Jesus: estou te entregando tudo, Jesus, mas na verdade esse tudo é quase tudo, porque tem um cantinho lá na nossa vida que a gente não tem muita vontade não de entregar para Jesus. E quando eu digo que tem alguns compartimentos, grandes ou pequenos da nossa vida, que a gente não tem muita vontade de entregar
a Jesus, eu não quero dizer com isso, irmãos, que sejam necessariamente pecados. Não precisam ser pecados, mas são coisas que, na verdade, a gente coloca na nossa vida, dá a essas coisas mais importância do que a Jesus. E que coisas que não são pecados e que a gente poderia estar usando para colocar no lugar de Jesus. Por exemplo, voltando lá, aqui, a gente pode estar usando a nossa carreira acadêmica como mais importante do que Jesus, a nossa profissão, o nosso marido ou a nossa esposa, os nossos filhos, as nossas realizações materiais, financeiras, o nosso lazer, a nossa aparência física. São coisas, irmãos, que a gente com certeza muitas vezes coloca no lugar de Jesus. E então a gente está cantando que entrega tudo para Cristo e que Cristo é o alvo da nossa vida, só que Ele bem sabe que não é bem assim. Portanto, irmãos, a gente precisa olhar mais para Jesus e colocá-lo e colocar esse Jesus na nossa vida no lugar que Ele merece, no lugar que é dele. E inclusive atualmente, como agora o cristianismo protestante histórico já está aqui na nossa nação há mais de século, então hoje em dia já se formaram nas igrejas linhagens extensas de cristãos protestantes. No nosso meio, no caso, somos de uma igreja batista. Então hoje em dia já existem linhagens longas de batistas nas nossas igrejas. E tem gente que está se apoiando nisso para dizer, não, eu faço, aconteço. Ainda bem que meu marido não se apega a essas coisas. Eu, na verdade, só sou segunda geração de crentes batistas. Mas o meu marido é quarta geração. O meu filho é quinta geração. Isso trouxe alguma diferença? Eles merecem algum louvor por ser quarta e quinta geração de batistas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque, falando de uma maneira bem simplória, Deus não tem netos, Ele não tem bisnetos, Ele não tem tataranetos. Então não adianta nada você ser linhagem N de cristãos de qualquer denominação que seja, porque não é isso que te salva. Então, a gente também precisa, a gente às vezes fica olhando, esses judaizantes que colocam a tradição deles na frente de tudo. E nós? Será que nós que já somos segunda, terceira, quarta, enésima geração de cristãos protestantes, no caso nossos batistas, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Vamos seguir. O terceiro tópico, irmãos, nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento ao passado. Isso nós vamos ver nos versos 13 e 14 do capítulo 3. Inclusive, os versos 13 e 14 são o texto áureo da nossa lição. E na Almeida 21 se lê assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Alcançado o quê? Alcançado o estado de perfeição. É a isso que Paulo está se referindo. Mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Numa linguagem mais contemporânea da Bíblia Viva, a gente lê assim: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, e esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Irmãos, é um consolo para nós isso, né, queridos? Se o apóstolo Paulo ainda estava se esforçando para melhorar, isso aí consola o nosso coração, né? Porque a gente fica, às vezes,
dá uns passos para frente, depois a gente dá um passinho para trás na nossa carreira cristã, né? O apóstolo Paulo também não estava completo e aperfeiçoado totalmente ainda. E é isso que ele diz nesse texto dos versos 13 e do 14. Mas o autor da revista colocou como título desse tópico que a nossa vida não pode ser ou não deve ser motivada pelo aprisionamento ao passado. Mas como é que o passado nos aprisiona? Gente, o passado nos aprisiona basicamente de duas maneiras. Uma, pelas coisas ruins que a gente se lembra que aconteceram lá. Quais são essas coisas ruins que nos aprisionam ao passado? Arrependimentos, quando a gente fica lembrando das coisas que não deveriam ter sido daquele jeito, às vezes até independentemente da nossa vontade, mas muitas vezes porque nós as procuramos. Arrependimentos, mágoas, ressentimento, rancor. E a gente se prende a esse passado das coisas ruins, se vitimizando, se tornando vítima. Você fala que você está arrependido, né, de tanta coisa ruim que você fez ou que não deveria ter feito, né? E fica ali patinando, se fazendo de coitado. Eu não mereço, nada você merece, então você não pode se envolver com nada, porque você nunca é bom o suficiente, porque o seu passado te condena. E às vezes a gente é preso ao passado por coisas que nos fizeram, coisas que as pessoas nos fizeram, e a gente se deixa dominar pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor, vai carregando isso vida afora, se fazendo de vítima, se lamuriando pela vida, reclamando daquilo que te fizeram, em vez de mudar de canal, partir para outra, viver o hoje. Gente, o que a gente tem para viver? O passado já foi, a gente não pode mais mexer nele. A gente pode sim usá-lo para não repetir os erros que aconteceram nele, mas a gente não pode mais mexer lá, então a gente tem que viver o hoje, que é o que Deus nos dá para viver. E a outra coisa que pode nos acorrentar ao passado são as coisas boas também, porque elas foram tão boas que a gente só vive lamentando que elas se acabaram. E é o que o autor da revista compara saudosismo com saudade. Saudade é bom. Saudade é bom porque a gente lembra que a gente já viveu coisas legais, que houve pessoas maravilhosas na nossa vida. Isso nos traz saudade, principalmente quando elas já não estão mais neste mundo. Agora, o saudosismo não é bom, porque conforme diz o autor da nossa revista, é assim, saudosismo é um esforço inútil e doentio de refazer ou de viver novamente o que não se pode ou que não se deve reconstruir. O que era passado é passado, mesmo que você traga para os dias de hoje, não seria a mesma coisa. Né, gente? Ó, ver só, vocês que estão ouvindo, que têm filhos, a gente lembra do tempo em que os nossos filhos eram bebês, do tempo em que eles eram crianças. Alguns de vocês provavelmente ainda têm filhos crianças. E era bom, não é? Ah, verdade, era bom. Eu lembro o meu agora, casado, morando em outra cidade. É bom lembrar quando ele era bebê, quando ele era criança. Mas agora estão crescidos, eles têm vida própria. Então, não é legal a gente, quando os nossos filhos ficam independentes, a gente ficar se lamentando, reclamando porque tudo mudou. Porque agora a gente gostaria que continuasse sendo do jeito que era quando eles estavam debaixo das nossas asas. A vida não é assim, irmãos. O tempo não para. As coisas vão se encaminhando para outros rumos, para nós e para os nossos filhos. Então, a Bíblia diz o seguinte para nós, irmãos, lá em Eclesiastes 7:10, pela Nova Versão Transformadora, a gente lê assim: não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. Salomão está dizendo que isso, você não ganha nada, não tem sabedoria nenhuma em você viver, sabe? Ai, lembra dos bons tempos antigos. É interessante, às vezes a gente pega vídeos na internet. Quem é que lembra
de tais e tais, tais. E aí a gente vai lembrando das coisas que a gente possuía nos bons e velhos tempos, mas isso não pode fazer a gente ficar aprisionado àqueles tempos. Não é verdade? Como diz lá na nossa revista, as coisas passadas só devem ser lembradas com saudade se forem para ações de graças e júbilo diante do Senhor. Continuando, irmãos, o tópico 4 diz assim: devemos desenvolver o exercício da confiança na providência divina e não da ansiedade humana. E isso está lá no verso 6 do capítulo 4, na Almeida 21, lendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E na Nova Versão Transformadora, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe tudo que Ele já fez. A gente passa a vida contrapondo ansiedade e fé. Porque se a ansiedade domina a nossa vida, irmãos e irmãs, está faltando fé. Porque é isso que a gente viu aqui. Que a gente deve desenvolver o exercício da confiança na providência divina. O exercício da fé e não da ansiedade. Lá como está escrito lá em Hebreus 11, 1b, a fé é que nos dá convicção das coisas que nós não vemos. Para estar na esfera da fé, irmãos, a gente precisa estar esperando, a gente precisa estar... não pode estar vendo. O que a gente vê, a gente não precisa mais ter esperança, a gente não pode precisar mais esperar, já está lá. Mas aquilo que a gente ainda não viu, e é nesse meio que a ansiedade trabalha, naquilo que está à frente e que a gente não consegue ver ainda. Então, o que a gente precisa é confiar em Deus e fazer com que a nossa fé supere a nossa ansiedade. Eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que atender pacientes ansiosos, não importa o que eles têm, sempre o resultado é pior. Um paciente ansioso sempre tem um resultado de tratamento pior do que um paciente que é tranquilo. Pacientes com doenças graves, quando eles não são ansiosos, o tratamento vai melhor, o resultado é melhor. Então, ansiedade, gente, não serve para nada. E lá em 2 Coríntios 5, 7 também, a gente lê assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que vemos, nós já vemos. Aquilo que a gente ainda não vê é onde a gente exercita a nossa fé. E é aquilo que causa ansiedade na gente, aquilo que a gente ainda não vê. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, uma partezinho aqui profissional. Buscar ajuda profissional para nossa ansiedade não é pecado não, viu, gente? A gente tem que ter fé, sim, a gente tem que buscar em Deus. A gente, como diz o versículo, em vez de viver preocupado, a gente deve o quê? Orar. Levar os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus, pedindo aquilo que a gente precisa. E não esquecendo, né, gente, de agradecer. Porque quanto é que Deus tem nos abençoado. Então, agradecer também é importantíssimo. Mas ajuda com terapia, com medicamentos, não é pecado não, viu, gente? A gente deve procurar, porque são coisas que podem tornar a qualidade da nossa vida melhor. E pode, tanto a terapia como os medicamentos, pode deixar a nossa cabeça mais clara, mais aberta, para entendermos sim o agir de Deus e a vontade dele. Continuando. O último tópico, o quinto tópico, diz assim: independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. E isso está lá nos versos 11 a 13 do capítulo 4. Esse daí é o finalzinho do versículo 11,
que eu coloquei ali, aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Se sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito, enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verso 12, na Nova Versão Transformadora, diz assim: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. E o versículo 13 eu amo a maneira como ele está escrito na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Gente, é assim, né? É fácil viver satisfeito quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas vão mal? Quando as tempestades vêm? Lembra daquele cântico de criança que dizia que com Cristo no barco tudo vai muito bem? É isso que a gente tem que fazer. Chegou a tempestade? Então que no nosso barco, no barco da nossa vida, Jesus esteja. Porque é assim que a gente pode enfrentar qualquer situação, como vocês estão vendo aí nesse versículo. Às vezes a vida está revirada, mas se Jesus estiver na nossa vida, a gente vai estar como aquela situação, se fosse possível, de nós estarmos no meio, no olho do furacão. Sabe o furacão, né, gente? Aquele que roda, 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 vai levando as coisas embora e causa tragédias. Só que lá no centro, no olho do furacão, é tudo muito calmo. Tá tudo girando, tá tudo destruindo em volta, mas no olho do furacão tá tudo muito calmo. Estar com Jesus é estar no olho do furacão. Mesmo que esteja tudo rodando, que esteja tudo fora do lugar, nós estamos em paz, né? A paz que excede todo entendimento, né, gente? Porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. Ele nos dá força para enfrentar qualquer situação. E eu não posso deixar de dizer para os irmãos que esse versículo 13 do capítulo 4 tem sido muito mal interpretado em muitas igrejas e por muitos líderes cristãos, onde eles dizem que Paulo está aí expressando que nós vamos vencer todas as situações, nada vai nos resistir, que nós temos um direito de conquistar tudo na vida. Não é isso não que Paulo está dizendo, inclusive porque antes ele não está dizendo que ele só teve fases boas e fáceis na vida. No versículo 12, como vocês podem ver, ele diz: eu sei viver na necessidade, aprendi a viver na fartura e na necessidade, sei estar de estômago cheio, de estômago vazio, eu posso ter muito ou eu posso ter pouco. Mas não é isso que norteia a minha vida. O que norteia a minha vida é a força que Cristo me dá. Então, como é que Paulo chegou nessa situação de aprender a viver em qualquer situação com a força que Cristo dá? Ele aprendeu. Lá em cima, naquele versículo, lá em cima está: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. A gente não nasce assim. Gente, a gente não nasce satisfeito com as situações, sejam elas quais forem. A gente tem que aprender. Por isso que Paulo, o apóstolo, era um homem bem-aventurado, porque ele aprendeu a estar satisfeito em todas as situações. Nós também precisamos aprender, queridos. E para encerrar, as conclusões, ou seja, as coisas fundamentais dessa lição que nós precisamos levar conosco pela vida. Esses são os nossos desafios, os desafios desta semana e desta lição. Primeiro, é importante tomar cuidado com aquilo que nos é ensinado, principalmente de uma fonte remota como a internet. Uma fonte onde a pessoa que está falando não é nosso interlocutor. Você não pode questionar e falar: mas é verdade isso que você está falando? É verdade mesmo? Então, a internet é uma fonte remota, que você nem sempre pode interagir, fazer pergunta, questionar a pessoa que está falando.
Às vezes a gente recebe isso por uma fonte mais remota ainda, que são as mensagens, seja no Messenger, seja no WhatsApp. A gente recebe e tem muita gente que aceita. Eu recebo de irmãos queridos cada vídeo, cada áudio que nada a ver, gente, que não tem verdade bíblica naquilo. E o meu irmão querido, a minha irmã querida aceitou aquilo porque veio de um pastor, de um apóstolo, de um líder qualquer. Não é assim. Vamos lembrar dos bereanos, né? Eles escutavam as coisas, corriam lá na palavra para ver se batia. Segunda coisa, no que abandonamos por amor a Cristo, não perdemos, mas ganhamos. Então, se a gente tiver que abandonar alguma coisa por amor a Cristo, pode crer, irmão, pode crer, irmã, você não está perdendo nada, você está ganhando. Terceira coisa, nossos olhos devem ter Jesus como alvo para o qual nos dirigimos. Não é o nosso passado que norteia a nossa vida, porque ele pode se tornar um carcereiro. Como nós vimos na lição, o passado pode nos aprisionar, seja pelas coisas ruins que ele contém, seja até pelas coisas boas. Quarta coisa, não podemos nos deixar dominar pela ansiedade. Nem vou falar mais, isso é muito claro. E quinta coisa, não podemos nos deixar dominar pelas circunstâncias, sejam elas adversas ou agradáveis. Não vamos ficar desesperados porque a coisa está feia, nem vamos ficar acomodados porque a vida vai muito bem, obrigada. Nosso alvo é seguir e servir a Cristo, seja qual for a situação. Então, meus queridos, era isso. Foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês. Então, vamos orar para encerrar esta aula? Pai bendito, muito obrigada, porque mais uma vez compartilhei aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, aquilo que o Senhor trouxe para mim. Que isso possa ser útil para mim, que isso possa ser útil para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para que eles coloquem os ensinamentos em prática, para que não se tornem ensinamentos mortos, mas vivos, porque eles vão passar a fazer parte da vida dos queridos que estão assistindo a esta aula. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é e o que o Senhor faz na nossa vida. Oro em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos. Deus os abençoe, que Deus os guarde.